Bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós demonstraremos como que ocorrem essas proporções de 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16. Para resolver esse exercício, a gente tem que lembrar do exercício da aula anterior. Então, a gente tinha indivíduos da nossa F1 que eles eram o quê? De sementes amarelas, mas com fatores provenientes de plantas que só dariam sementes amarelas e provenientes de plantas que só dariam sementes verdes. E o amarelo dominava sobre o verde. E aí, quais tipos de gametas que eles podem produzir? Né? Se eles foram cruzados do mesmo tipo de indivíduo, então o gameta tanto masculino quanto feminino. Então pode produzir o gameta Vzão ou pode produzir o gameta recessivo, Vzinho. Então, Vzão é o fator que domina sobre Vzinho. Então vamos ver quais são os tipos de indivíduo que podem ser gerados. Pode ser gerado um indivíduo Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, concorda? E Vzinho, Vzinho. Então a gente vai ter, em média, sendo gerado em torno de 25% de indivíduos que são Vzinho, Vzinho, que são verdes. Os outros 75% gerados são amarelos, certo? A mesma coisa ocorria para lisa versus enrugada. Então a gente tem aqui, ó, fator para cor lisa dominante, fator para cor enrugada recessivo. Isso aqui é o meu R minúsculo, tá? Acreditem. Parece um hangman, né? Ou uma raiz quadrada. Então aqui também masculino, aqui feminino. Então aqui a gente vai ter o quê? Vai ter o Rzão, o Rzinho, o Rzão e o Rzinho. Então o que a gente pode formar? Semente cotilene lisa, semente lisa e só 25% de semente rugosas ou enrugadas. Então só 25%. Um quarto. Os outros 3 quartos, ó, 1, 2, 3, 4, 75%, serão lisas, porque o fator que determina semente lisa domina sobre o fator que determina semente enrugada. Agora nós vamos para a próxima parte, na qual nós iremos refazer esses quadros, mas agora considerando o experimento de hoje, em que a nossa F1 é o que? Indivíduos Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, já que a gente está considerando duas características simultaneamente, tanto a cor quanto se é rugoso ou não. E essa F1 é filha de indivíduos Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, cruzado com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então esses indivíduos eram o quê? Semente verde e enrugada, e esses são sementes, produzem sementes amarelas e lisas. Quando cruzou os dois, esse aqui, os dois fatores, as duas características dele possuem fatores dominantes, então o indivíduo da F1 heterozigoto possui o mesmo fenótipo que esse homozigoto de cá, ó, que é o homozigoto dominante, certo? Com os fatores em maiúsculo, forma esses fatores em maiúsculo, que é a forma dominante. Então a gente vai colocar esse F1 para cruzar com indivíduos também da F1. Então vamos por aqui, montar o quadro, agora nós vamos montar ele maior. Vocês vão entender por quê. Então, masculino, feminino. Então, temos aqui o nosso fenótipo, que é o quê? O fenótipo é amarelo com semente, planta com semente amarela e lisa. E o nosso genótipo é o quê?
fatores heterozigotos. Então a gente tem aqui, ó, o dominante e o recessivo, o dominante e o recessivo. Então no nosso genótipo a gente tem agora não só mais um fator com duas formas possíveis sendo analisados, a gente vai ter fator para duas características. E aí a gente vai montar aqui os gametas possíveis de produzir. Pode produzir um gameta com o Vzão e o Rzão. Então esse com esse. Podemos produzir um gameta com o Vzão, mas com o Rzinho. Podemos produzir um gameta com o Vzinho e o Rzão. E por último, Vzinho com Rzinho. O fenótipo dos doadores do gameta feminino é o mesmo. Então eu vou repetir. Pode ter gameta Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e por último Vzinho Vzinho. Agora a gente tem que colocar esses gametas para cruzar. Vou fazer aqui algumas linhas para separar bem os produtos que serão gerados. Depois comenta aí qual que é a linha mais torta. Estou em dúvida. Então uma mais torta que a outra. Então vamos formar os indivíduos aqui, ó, pôr esses gametas para cruzar e ver os indivíduos que serão formados. Então a gente tem aqui, ó, Vzão com Rzão e Vzão com Rzão. Vai gerar o que indivíduo que esses gametas vão gerar? Esse aqui, ó. Então já temos um genótipo aqui, ó. Todos os fatores dominantes. Um zigoto, né? O próximo genótipo, considerando duas características, é Vzão com Vzão e Rzão, mas a gente tem um Rzinho aqui, ó. Aquele aqui. Então é só combinar a linha com a coluna, certo? Vamos para a próxima. Vzão, agora a gente tem um Vzinho aqui, ó. O Vzinho aqui. Com Rzão. E Rzinho? Não tem Rzinho aqui, tem só Rzão. Ó, Rzão e Rzão. E o último, Vzão, temos um Vzinho também. Opa, aqui é um Rzinho, tá? Vamos pôr de amarelo mesmo aqui. É muito V, é. Então, temos agora um Rzão que vai combinar com Rzinho. Ou aquilo era... eu acho que era tava V. Então, o próximo, Vzão. Vzão também. E Rzão, e temos um Rzinho aqui, ó. Agora temos Vzão, Vzão, e agora temos dois Rzinho. Olha que interessante. Enquanto todos os indivíduos anteriormente sempre tinha uma forma dominante, um fator dominante para aquela característica, né? Sempre tinha um Rzão ou um Vzão. Então todos eram que gerariam indivíduos com sementes amarelas e lisas. Agora a gente tem um indivíduo que continua com semente amarela, ó, dominante aqui, mas aqui, ó, a semente dele já vai ser do tipo enrugada. Então, uma característica recessiva. Olha que interessante. Então, vamos para o próximo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, esse aqui volta a ser a expressão esperada. Mesmo da F1, que a gente tem aqui, ó, amarelo e lisa, que domina. Vamos para o próximo. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Olha que legal. Rzinho, Rzinho. A mesma coisa do de cima aqui, ó. Então a gente vai ter amarelo com semente enrugada. Vamos para o próximo. Vzão, Vzinho, Rzão,
Rzão. Então, mesma coisa da F1. Em fenótipo, né? E o próximo é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse aqui é tanto a mesma coisa da F1 em fenótipo quanto em genótipo. Ó. Os dois heterozigotos. Vamos para o próximo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse aqui ó, já é diferente, olha que interessante. Ele continua sendo liso, mas as sementes serão verdes. O próximo. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse aqui o fenótipo é o mesmo do de cima dele. Então, lisa e verde. Vamos para o próximo. Vzão com Vzinho e Rzinho com Rzinho. Então, esse aqui ó, é amarela, mas a semente vai ser enrugada. Próximo, Vzinho, Vzinho, então vai ser verde. Mas tem um Rzão aqui, ó, então vai ser lisa. Vamos para o próximo. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Olha que legal. Esse aqui ó, vai ser verde e enrugado. Agora nós vamos calcular as proporções fenotípicas esperadas para a nossa F2. Né? Então, primeiro a gente vai começar com os que têm o mesmo fenótipo que a nossa F1. Né? Que tem o fenótipo que V alguma coisa, Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa. Todos esses serão o quê? Amarelas e lisas. Plantas que produzem sementes amarelas e lisas. Então vamos buscar esse fenótipo aqui. Ó. Então tem que ter tanto um Vzão ao menos, quanto um Rzão ao menos. Então esse aqui tem Vzão, tem Rzão. 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 Tem Vzão, mas não tem Rzão. Então esse aqui não entra. Esse aqui tem Vzão, tem Rzão, entra. Tem Vzão, tem Rzão, entra. Tem Vzão, tem Rzão, entra. Tem Vzão, mas não tem Rzão, não entra. Tem Vzão e tem Rzão, entra. Não tem Vzão, não tem Vzão, não tem Rzão, não tem Vzão, não tem nem Vzão nem Rzão. Então vamos circular primeiro apenas os que atendem à nossa condição de ter tanto ao menos um Vzão quanto ao menos um Rzão. Então circulamos aqui. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 sobre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. 9 sobre 16 é a proporção esperada para sementes com fenótipo quê? Amarelo e lisas. Para plantas com as sementes amarelas e lisas. Certo? Então, fenótipo. Proporção esperada, 9 sobre 16. Vou apagar um pouco agora essa parte para facilitar e reescrever aqui para a gente continuar. Eu organizei aqui para a gente ter um pouco mais de espaço para continuar, certo? Agora nós terminamos esse aqui, ó, de encontrar esse item, agora nós vamos procurar esse aqui, ó. Indivíduos que sejam verdes e lisos, né? Produzem sementes verdes e lisas. Então, para ser verde, não pode ter Vzão. Se tiver Vzão, que determina amarelo, então não tem como. E não pode ser rugoso, então não pode ser Rzinho e Rzinho, que é o recessivo, né? Fenótipo recessivo. Então, ó, esse aqui não pode, tem Rzinho e Rzinho. Esse aqui não pode, porque tem Rzinho e Rzinho. Esse aqui pode, ó, porque tem Rzão, Rzão, então vai ser
liso e tem Vzinho, Vzinho. Então vai ser verde. Então achamos. Vamos ver se tem mais algum. Ó, Vzinho, Vzinho com Rzão, Rzinho. Também pode. E Vzinho, Vzinho com Rzão, Rzinho. Também pode. Então, nós temos 3. Ó, esse aqui já não pode, tem Vzão. Esse aqui não pode porque tem Rzinho e Rzinho. Então, temos 3 genótipos possíveis aqui, ó, gerando indivíduos que que geram sementes verdes e lisas. Então, sobre 16 possibilidades. Então, tem 3 sobre 16 é a proporção esperada desse fenótipo aqui, ó. Vamos para o próximo. Agora eu vou pegar outra cor aqui, vermelho. Então, agora a gente quer indivíduos que gerem sementes enrugadas e amarelas. Então, tem que ter o Vzão para ser amarelo, pelo menos um. E tem que ter Rzinho e Rzinho para ser enrugado. Então, Rzinho e Rzinho tem ao menos um Vzão. Isso aqui satisfaz. Então, vamos circular. Esse aqui tem Vzão e é Rzinho e Rzinho. Então, vai ser enrugado e tem ao menos um Vzão que domina, vai ser amarelo. Este de baixo tem Vzão, tem Rzinho e Rzinho. Então, enrugado e amarelo. Esse daqui a gente já viu que dá outro fenótipo, então não pode ser. Esses outros de cima que a gente já viu que dá outro fenótipo, então também não vai ser. Falta ver esse aqui, ó. Ó, esse aqui vai ser verde, porque tem Bzinho e Bzinho, então não pode ser. Ó. Então não é o que a gente está procurando. Então a gente tem 1, 2, 3 opções sobre 16. Então a nossa proporção esperada é 3 sobre 16. Falta por último o fenótipo enrugado, né, plantas que dão sementes enrugadas e verdes. Para ser esse fenótipo, só tem uma opção, ser tudo recessivo, que é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Por quê? Se tiver um Rzão só, que é dominante, vai ser lisa. E se tiver um Vzão só, que é dominante, vai ser amarela. E a gente está procurando o que? Fenótipo de planta com semente verde e lisa. Então, essa é a única opção de genótipo que vai dar aquele fenótipo dentre esses 6 possíveis. Então, 1 sobre 16. Então, temos as nossas proporções. Vamos ver se fecha? Para fechar, se você somar tudo, tem que fechar em 100%. 16 sobre 16. Então, 9 mais 3 dá 12, mais 3 dá 15, mais 1, 16. 16 sobre 16, 100%. Então, fechamos. Então, temos as nossas frequências esperadas aqui, ó. Então, não dá para usar as hipóteses da aula passada para tentar explicar esse exercício. Por quê? Na aula passada, a gente considerava que a gente tinha o quê? Um par de fator que explicava tudo. Então, no F2, a gente tinha 75% do tipo dominante e 25% do tipo recessivo. Se isso fosse verdade nessa também, a gente teria o quê? Plantas com semente amarela e lisa sempre ocorreriam junto, ser amarela e ser lisa. E semente rugosa sempre estaria com semente verde. Então, a gente teria o que na F2? Se não houvesse segregação independente, se essas características fossem totalmente dependentes, conjuntas. Então, quer dizer que na F2 eu teria 75% de plantas lisa e amarela, sementes assim, e 25% com sementes verdes e rugosas. E não foi o que aconteceu. Né? Mendel encontrou o quê? Na proporção observada dele, naqueles números lá. Ele encontrou também um novo tipo, que estava ocorrendo recombinação, estava ocorrendo sementes que eram verdes e lisas e plantas que tinham sementes amarelas e enrugadas. Então, isso muda tudo, porque está ocorrendo uma recombinação entre esses fatores. Então, não dá para explicar com um só par de fator explicando as duas características conjuntamente. Mesmo que na F1 pareça bastante, porque você tem 100% de um tipo só, que era a população de plantas que tem, na verdade, são dois fatores
dois pares, né, dominantes. Então, qual a hipótese que a gente pode testar? Se a gente olhar os valores que o Mendel obteve e dividir eles pela população total de plantas, então a primeira a gente vai encontrar algo muito próximo de 9 sobre 16. A segunda, 3 sobre 16. O terceiro tipo, 3 sobre 16. E o último tipo, que é o menos comum, que considera a combinação de duas características recessivas ocorrendo no fenótipo, seria 1 sobre 16 a proporção. Então ocorre muito próximo desses valores. Então a gente tem que realizar um teste para a gente verificar se é verdade, mas basicamente a hipótese que o Mendel conseguiu enxergar foi que, da mesma forma que eu tinha anteriormente dois fatores e cada pai passava somente um, isso combinava no filho, esses dois fatores de novo, um proveniente de cada pai, isso também estava ocorrendo para duas características diferentes, ao mesmo tempo, sem que uma interferisse na recombinação da outra, sem que uma interferisse nesse processo da outra. Então, esses fatores estavam passando de forma independente. Então, um par de fator não tinha nada a ver com a regra do outro par de fator. Então, os dois se agregavam independentemente e podia ocorrer recombinação, né? Então, ele estipulou o seguinte, que eu tenho uma população de plantas lisas e amarelas parental que teria um genótipo Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. E uma outra de plantas com sementes enrugadas ou rugosas e verdes, que seria Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Quando eu cruzava essas duas populações, nascia um F1 só de plantas lisas e amarelas, parecido com uma parental. Só que, na hipótese, essas plantas, na verdade, seriam heterozigotas os dois fatores, os dois pares de fatores. Então, seria Rzão, Rzinho e Vzão, Vzinho, ao mesmo tempo. E essas poderiam gerar 4 tipos de fenótipos, né? Que era o quê? Com 16 combinações de genótipos possíveis, né? Que eram lisa e amarela, nas combinações Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão e Vzão, Vzinho, e Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Aí não está mostrando, mas por que são 9 sobre 16? Porque também tem o Rzão, Rzinho, Vzão, Vzão, também tem Rzinho, Rzão, Vzão, Vzão. Mas como representa, no fim, expressa a mesma coisa, independente de qual pai veio, então acaba que a gente não coloca aí. Mas seriam essas 4 opções que mostram aí, na verdade, seriam 9 possibilidades sobre 16. As lisas e verdes, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, e Rzão, Rzinho, Vzinho, Vzinho. E por que são 3 sobre 16? Porque também poderia ser Rzinho, Rzão, Vzinho, Vzinho. Enrugados e amarelos, quando que isso vai acontecer? Quando for Rzinho, Rzinho e Vzão, Vzão, ou Rzinho, Rzinho, Vzão, Vzinho, ou Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzão, que é a mesma coisa do anterior, então por isso que não está escrito aí. E um único tipo de genótipo que formaria o fenótipo de plantas com sementes enrugadas e verdes ao mesmo tempo seria Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, que é recessivo para os dois fatores e que ocorreria, se a gente usar o quadro de proporção de distribuição dos gametas, na forma esperada ele ocorreria 1 para 16. Se o que o Mendel encontrou for estatisticamente igual ao esperado, então se o observado for estatisticamente igual ao esperado, então a gente não encontrar diferença significativa, quer dizer que a gente vai ficar com a hipótese que o Mendel estipulou. Vamos só fazer um intervalo primeiro para descansar um pouco e a gente volta na terceira parte para verificar isso.